22 Kirin Saga Capítulo 68 Um mês de desenvolvimento. Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Um mês se passou desde aquele dia com Jalo Corir. Foi um mês cheio de dinheiro para pagar, gastar dinheiro e sacar mais dinheiro. Minha riqueza que cultivei desde o dia em que me tornei um ladrão foi cortada pela metade. Comprei os 2 grandes terrenos em frente à ponte do colégio. Enviei o navio e aluguei algumas carruagens para me trazer coisas de Esquirim. Contratei Marando Creation Club para ser meu engenheiro. Contratei todos os trabalhadores livres em Monterol para ser lenhadores e pedreiros. Investiu com alguns ferreiros para reabrir seus empregos. Deu a gestão do negócio Soulgen para Trudvar, pois ele cuidará do meu relacionamento com o Speringman e o Masterentsman. E deu a Elística alguns fundos para começar a colocar as meninas em treinamento sexual e uma dieta saudável para inchar os bens de seus corpos frágeis. Também fiz alguns anúncios para o balneário do colégio, que foi amplamente apoiado, mas não o mantive relacionado a mim. Meu título como proprietário será mantido em segredo, mas posso aparecer como aquele que facilitou para a senhora da casa de banhos abrir o negócio aqui. É claro que possuo quase 80% da casa de banhos, pois decidi dar 20% à Elística. Também prometi aos funcionários que os ganhos de 10% seriam divididos entre eles como um bônus mensal. Isso fará com que eles se esforcem mais em seus trabalhos. Algumas garotas novas queriam trabalhar, então Elística as entrevistou e eu dei permissão. Algumas das meninas pediram para não assumir a parte sexual do negócio por salários mais baixos do que as que fazem. Elística me aconselhou a aceitá-los de qualquer maneira. Ela disse que a maioria das meninas que pedem isso mudará de opinião em questão de 2 meses e aceitará todo o trabalho. O que incomodava era a regra que estabeleci sobre as meninas com menos de 18 anos de idade. Eu insisti que meninas abaixo dessa idade nem mesmo participariam do negócio de banho e aceitariam outros empregos diversos. Ela concordou depois que eu disse a ela que não se tratava de dinheiro, mas das próprias meninas. Claro que as balneárias não oferecem apenas um serviço de banho e de fazer amor. Existe um serviço de cabeleireiro assim como uma lavandaria e um serviço de cura, pelo que este projeto não será apenas focado apenas na parte do companheirismo. A construção do balneário ocupará a parte oriental do terreno que não passava de velhas casas desfeitas. Estava diretamente à esquerda quando se sai do colégio. Ao contrário de outras casas de banho em Solitude e Riften, que ficavam ao ar livre em tendas e tiravam água dos rios. Este balneário será um grande edifício de madeira de 2 andares com muitos quartos em torno de um pátio central em um amplo espaço de terreno. Seria parecido com a estrutura chinesa de pátios, mas eu fiz assim porque aquelas garotas vão morar lá e tem que ser seu lar seguro e fortaleza. Haverá também um porão subterrâneo que eu realmente demorei para persuadir os trabalhadores a cavar. É claro que o porão subterrâneo servirá como um local para guardar nossos dispositivos mágicos. Usaremos as tecnologias que empreguei o Creation Club para fazer. O dispositivo mágico de bombeamento de água e o dispositivo mágico de dessalinização de água. Depois de cuidar das instalações, começamos a colocar os funcionários em seus empregos. Não pensei muito no serviço de cura, pois a maioria dos clientes é do colégio e pode pelo menos usar os feitiços de cura mais simples. Então o treinamento foi principalmente sobre como usar navalhas e tesouras para o trabalho de cabeleireiro. O trabalho de lavanderia foi fácil e os alunos podem fazer isso muito bem. Talvez alguns dos professores e os evocadores ocupados o usem. Os funcionários serão as meninas e os guardas. Claro que nunca podemos confiar nos guardas da cidade para esse negócio. Agora eu havia escolhido uma equipe de segurança de amigos de Trudvar e seria liderada por ele. Eu lutei com eles algumas vezes para aprimorar suas habilidades e ensiná-los a serem guardas profissionais, não apenas alguns bandidos. Eles também receberam a promessa de 3 horas por semana gratuitas no balneário, além do salário normal. Os guardas não estarão apenas guardando o balneário, eles vão guardar todos os estabelecimentos que eu construir depois disso, como minha casa e os outros projetos futuros. E é claro que seu número aumentará.
Além da equipe de segurança de Trudvar, as meninas estarão sob a gestão de Elística. Elística é uma profissional neste negócio, não importa o quanto ela odiasse voltar a ele. Na verdade, ela era como um mágico neste negócio. Eu nunca teria chegado a esse ponto sem a ajuda dela. Ela ensinou tudo às meninas, desde as técnicas de fazer amor até a etiqueta com os convidados e como agir e reagir. Fiquei impressionado. Isso estava além da minha compreensão na maioria das vezes. Tive que espionar as palestras dela na sala reservada para eles na pousada para entender como era esse trabalho. É muito complicado e tinha tantas regras que fiquei com uma dor de cabeça maluca só de montar. Em vez disso, Elística fez uma classificação para as meninas. Working Girls que vão encher fazem trabalhos diversos como principais, e o trabalho de banho apenas nos horários de pico. Batting Girls normais, que serão as prostitutas de banho habituais e a força de trabalho regular. E, finalmente, garotas como ela costumava ser, as abelhas rainhas, as garotas mais caras da casa de banho, e essas serão consideradas as garotas premium por causa de sua aparência marcante e talento para fazer amor. Segundo ela, temos 6 desses, o que é um número muito alto. Elística também enviou uma mensagem para sua amiga Zena em solitude para convidá-la aqui. Zena teve algumas complicações em sua vida por ser uma fugitiva de Hammerfell, e o Interod será mais seguro para ela do que solitude. Eu também adoraria ter aquela garota aqui. Ela é a única que pôde ir contra mim num a um com aquela resistência infinita dela. Como minha promessa anterior dizia para as meninas, aquelas que mostrarem talento em aprender a ler, escrever e calcular. Mais do que isso, as meninas que mostrarem um talento mágico serão consideradas as pioneiras em nosso plano de negócios e chegarão a ser a força por trás dos projetos futuros. Isso será tudo o que há para isso. Fiz um livro razão e ensinei a Elística os detalhes da papelada e como escrever relatórios. Além disso, uma das abelhas rainhas, uma garota nórdica chamada Sil, será sua secretária. Eles colocam os serviços em um preço alto para que ninguém possa obter o serviço de uma abelha rainha. Eles também me encheram de perguntas sobre quanto dinheiro um aluno regular carregaria. Eu mesmo não sou tão otimista. Eu fiz minha riqueza depois de anos de trabalho duro e ganhando um apelido como Catatosca com sua maldita tatuagem Eructi. Eu não acho que nenhum aluno será tão rico quanto eu. Além disso, os magos não são tão bons em termos de força corporal e resistência. Uma abelha rainha pode transformar um pobre mago em um cadáver seco entre as pernas. Fiz um grande diário para todos os detalhes importantes da casa de banho e o guardei. O próximo é o meu navio, o Alexandria. Não dá para começar a imaginar como é incrível ter aquele pequeno navio indo e vindo entre as docas em Skirin, já que a maioria das coisas que eu queria eram as mercadorias priorizadas que este navio transporta. Nurina também fez pleno uso do navio, assim como meus amigos do Creation Club. Agora um Jim era o vice-capitão e fazia todas as viagens sozinho. Ele pegou alguns garotos de Winterhold como estagiários e seu nome ficou conhecido na cidade como um dos meus capangas. O último negócio foi a loja de bens gerais. Birna e seu irmão Ramir administravam a loja. Eles eram NPCs do jogo e eu conheço um pouco de sua tradição. Birna era uma garota mal-humorada no jogo, já que a maior parte de seus negócios não passava de bugigangas e seu irmão era um bêbado deprimido devido a alguma tragédia. Isso parecia não ter acontecido ainda, pois os dois estavam enérgicos e se ofereceram para fazer negócios comigo. Eles queriam fazer uma parceria comercial de alimentos e vegetais, pois meu navio forneceria as mercadorias. Acho que preciso de mais um navio agora. Ao todo, no mês passado, fiz o Interod funcionar como nunca antes. O dinheiro começou a circular pela cidade à medida que os negócios aumentavam e os sinais de vida apareciam depois de muitos anos na cidade. Claro que nem tudo foi fácil e brilhante. Enfrentei alguma oposição de algumas pessoas locais. Algumas pessoas estavam no mesmo velho credo de magos não são confiáveis e começaram a dizer todo tipo de merda sobre mim. Eu realmente não queria que isso acontecesse e não sou tolo o suficiente para agir, pois essas pequenas palavras não vão me prejudicar. Afinal, uma asa de borboleta pode causar uma tempestade.
E para um egípcio que presenciou os acontecimentos políticos entre 2011 e 2013, jamais cometeria o erro de deixar os boatos circularem livremente. Quem reagiu primeiro foram meus marinheiros e os do capitão Geldof. Aos olhos deles, criei uma imagem forte, então eles me defenderam. O mesmo vale para aqueles cujas obras foram associadas a mim. Basicamente, todos os jovens que estavam cansados de como as coisas estavam e não podiam sair da cidade estavam do meu lado. Os velhos, no entanto, eram teimosos como sempre. Os confrontos foram na primeira semana, mas fiz um boato sobre eu me mudar da faculdade para morar na cidade depois de construir uma casa. Isso fez com que eu me aproximasse de muitas pessoas. A segunda oposição era mais esperada que a primeira, era meu amigo Joe. Joe soube que eu era o principal sócio no negócio de Battles e quase fez uma cena sobre isso. Ela me acusou de fazer as garotas venderem seus corpos por dinheiro e ela ficou desapontada e toda aquela bobagem de herói. Na verdade, não consigo imaginar o quão simples o mundo pode funcionar em sua cabeça. Eu sabia que isso aconteceria, então preparei as garotas certas para o trabalho. Elish e as abelhas rainhas tiveram uma grande discussão com Joe que fez seu pequeno cérebro ficar sem circuitos. De qualquer forma, ela aceitou como a única maneira de colocar as meninas sem teto em um lugar seguro e mantê-las longe das ruas. Ela também começou sua própria coisa de vigilante que teria feito se fosse levada para Riften, mas desta vez estava no lugar certo para as pessoas certas. Por último, o Jarl. Ele não deu sinais de me parar e eu estava me sentindo bem com isso. No entanto, os guardas quiseram assediar os trabalhadores algumas vezes, mas nem mesmo foram apoiados pelo Jarl quando chegou a hora das discussões. O Jarl estava fazendo suas ações tirânicas longe do meu lado da cidade. Na verdade, a quantidade de terra que comprei era realmente grande e ele manteve seus homens fora dela de acordo com minha programação. Um relato que recebi e que me agradou muito foi a notícia de Malúcelo ter sido avistado na pousada chorando. Na verdade, me senti mal, mas é para o bem de Winterhold manter os malfeitores como ele ocupados. Enfim. Fintu. Não sei o que você experimentou, mas seja homem e aceite. Ei. Suspirar. Este era o estado atual das coisas em Winterhold. Devo admitir que não esperava tanto desenvolvimento, mas estava indo bem. As pessoas queriam uma vida melhor e eu estava proporcionando isso. A notícia na faculdade de eu me tornar um Tani foi como um incêndio. Até a própria Nurina não estava pensando muito no meu plano e levou algum tempo para perceber o que eu fiz. No entanto, ela foi escrevendo mensagens para Deus sabe quem e fez alguns arranjos com seus amigos no colégio. Quando perguntei sobre o que estava acontecendo, disseram-me para não me intrometer nesses assuntos e continuar meu papel na cidade de forma constante. No entanto, perguntei e parecia que algumas correntes ocultas no colégio escolheram se mudar comigo e me apoiar em segredo. A maioria dos nomes pertencia às categorias de mago e mestre mago. Eu não sei o que está acontecendo, mas está além de mim, mesmo que eu soubesse. A outra coisa com a qual tive que lidar foram as pessoas que queriam investir no meu negócio. Eu recusei todos eles, incluindo a Guilda dos Ladrões. Não estou com disposição para lidar com muitos parceiros que podem me causar dor de cabeça a longo prazo. O que mais? Ah, a casa. Estou fazendo minha própria casa. Não fale sobre o DLC do Artifice ou qualquer coisa por aí. Eu estava tendo minha própria imaginação correndo para a esquerda e para a direita para encontrar a escolha certa. No jogo, usei o Brezeume como minha base principal e nunca mudei nenhuma vez. Na minha opinião, o Iterum foi a melhor cidade de todos os tempos. Eu sempre modifiquei com os melhores mods como Brezeume TNEF Eleanoras Flavor ou Brezeume Fulio Pegradable. Mas agora não tenho a capacidade de viajar rapidamente como no jogo. Então minha base será aqui em Winterhold. Posso adquirir algumas casas nos porões, mas este lugar será meu. A casa que estou construindo aqui, porém, será o lugar que escolhi onde vou guardar meus objetos pessoais e tudo mais. Será o meu porto seguro, por isso não tinha certeza se deveria torná-lo um estilo de castelo ou um estilo de casa nórdico normal.
O terreno que escolhi ficava do outro lado da rua da casa de banhos, a leste. A oeste ficava uma montanha, enquanto o colégio e a encosta que levava ao mar ficavam a norte. O terreno era vasto, então basicamente posso construir o que quiser. Depois de ponderar por um longo tempo, decidi construir uma propriedade de tamanho médio e cercá-la com um grande muro e embelezá-la um pouco. Minha inspiração veio de um mod chamado Elysium Stat, que deu ao jogador uma propriedade realmente linda fora de Wither e tinha tudo o que se pode pedir. Foi muito simples. Uma casa de madeira nórdica com toda a sua decoração por fora e por dentro. Do lado de dentro e além da porta principal, você verá uma cozinha à esquerda e uma sala de jantar à direita. Nada fechado por nenhuma parede, não vou mudar nada aqui. Avançando pela primeira sala, chega-se a um pequeno corredor entre duas salas. À esquerda está o quarto principal que terá lareira, prateleiras, uma cama king size e sua porta pessoal para fora da casa, mas não a incluirei. O que também não incluirei será a banheira de pedra e a transformarei em um banheiro moderno. A sala oposta ao quarto principal será outra sala para qualquer propósito que eu possa encontrar para ela. Não incluirei o pequeno quarto do seguidor do mod e apenas o fundirei com o quarto grande. O quarto tem também uma banheira em pedra, mas vou transformá-la também numa casa de banho moderna e isolá-la do quarto, abrindo-a para a sala de jantar. De volta ao corredor, haverá uma escada de madeira que levará ao loft. Será usado como qualquer outro loft. Passando o corredor nos levará ao último quarto, que era de alguma forma uma pequena sala de estar em torno de uma lareira com algumas decorações. Terá sua própria porta fora de casa e não estou mudando as coisas aqui. Na sala há uma porta que leva às escadas do porão, mas vou removê-la e substituí-la por um alçapão secreto. O porão no mod é o local que tem todas as estações de artesanato e tudo mais, além de um depósito. Eu não preciso de nada disso. Vou transformar o porão completamente do meu jeito. A sala central terá até 6 portas. A primeira é a porta secreta que leva diretamente para a casa da sala de estar. O segundo levará a banheira privativa de pedra king size à direita. A terceira será a abóbada que será fortificada com todas as fortificações que conheço e ficará na frente onde estava a forja. A quarta levará uma sala de treinamento muito espaçosa para mim e meus experimentos. O quinto será um grande alçapão secreto que leva para fora da casa e será usado para contrabandear coisas secretamente para dentro e para fora do porão. A sexta será uma passagem secreta no subsolo que levará do outro lado da rua ao porão da casa de banhos. Isso era praticamente tudo que havia dentro de casa. O lado de fora terá uma torre ao norte da casa para a qual tenho planos, uma casa pequena para meu uso e Carly e uma casa de hóspedes. Tudo isso será cercado por um grande muro, a barra N. Você pode simplesmente ir assistir o Elysium Stat no Nexus se você não gostar da minha pobre descrição de habitação. Eu realmente expliquei da melhor maneira possível, tio. Além da quantidade absurda de negócios, minha pesquisa também tomou uma direção enlouquecida no mês passado. Eu estava me preparando para o Ranku Pesam para Evokes no próximo mês. Pesquisei mágica além da mudança física que aconteceu comigo. Concentrei-me em aprender mais feitiços desta vez. Não queria fugir dos piratas como fiz da última vez. Eu quero enfrentá-los como um daqueles personagens principais dominados e mandá-los para o esquecimento e depois ficar em uma montanha de seus cadáveres. Ou não realmente. Eu só quero ser muito assustador para ser confundido. Não me concentrei em misticismo ou alteração no mês passado. Eu só continuei praticando conjuração, destruição e alguma ilusão e restauração. Em Conjuration fiz a maior parte do desenvolvimento. Aprendi o Bond Shield e agora posso invocar um escudo. Nurina disse que é um feitiço inútil, mas acho que será útil algum dia. Além disso, agora posso conjurar um Mistman, um esqueleto morto-vivo preto que se parece com o Buneman, exceto que é um meio esqueleto flutuante e lança Frost Magic. Isso será muito útil contra guerreiros. Também aprendi a conjurar um Storm Atronash em sua forma normal. Na verdade, é um Atronash muito forte que é feito de pedras flutuantes umas sobre as outras e lança uma poderosa magia de relâmpago.
A convocação completamente nova que aprendi recentemente foi a convocação Dremora. E é um pé no saco. Não sei até que ponto essas criaturas podem ser tão arrogantes. A primeira vez que o conjurei, ele se libertou do meu ataque e me atacou. No começo eu não queria matá-lo, mas ele estava me xingando quanto mais eu batia nele. Liberte-me, mortal, ou curve-se diante de mim, mortal. Fiquei tão furioso que acidentalmente o matei, mas Deda foi recriado, então terei a chance de derrotá-lo mais tarde. De qualquer forma, depois de muito tempo batendo nas malditas coisas, finalmente convoquei uma que me obedeceu sem me fazer perder o controle. Conjurar Dremora não é ilegal, mas altamente recomendado para ser praticado sob guarda total. Conjurable Dremora são classificados em 7 níveis, dependendo de seu próprio sistema social. Posso invocar o primeiro nível, que é chamado de Dremora Shurli, que é considerado o rapel comum entre os clãs Dremora. Ainda assim, foi um desenvolvimento. Posso convocar guerreiro e arqueiro Dremora Shuris agora. Eles têm uma pele negra com marcas vermelhas em seus corpos e têm chifres, orelhas pontudas e olhos assustadores. Eles estão vestidos com uma armadura negra de aparência sinistra e não são realmente algo para se pensar muito, ao contrário dos Dremora Warlocks e Dremora Lords. Dremora é o conceito deste mundo de demônios, mas eles não têm asas ou caudas. Possuem uma inteligência de nível humano e desprezam os mortais ao extremo. Ninguém realmente se incomoda com seus nomes verdadeiros. Eles são apenas um bando de bastardos. Eu queria aprender a invocar diferentes tipos de Deda como os Camps, mas Nurina disse que o cheiro deles é infernal, então evitei a ideia. A escola de destruição teve um tipo diferente de desenvolvimento. Eu só aprendi 2 feitiços. Flame Cloak, que não é realmente interessante, mas danifica qualquer pessoa ao meu redor com dano de fogo. Aprendi apenas por uma questão de pesquisa. O próximo feitiço era importante. Tão importante que a própria Faralda se interessou por ela. Foi um feitiço de ataque de punho feito pela técnica Aumento e Aspecto Relâmpago. Você pode imaginá-lo como um ataque Lightning Fist, mas como faz uma explosão quando atinge o alvo, foi chamado de Thunder Cookie. Graus. Interessante é que não precisava de elenco. Só se deve evocá-lo, então cobrirá o punho e atacará com o contato contra o alvo. Da destruição à ilusão, completei o feitiço Aura da Loucura e fiz um feitiço de visão chamado Visão Distante, que pode me fazer enxergar a uma distância bastante longa. Eu não tinha nenhum desenvolvimento com a própria aura quando a pesquisei. Essas pessoas de Dawnstar eram de fato monstros. Finalmente, na restauração, concentrei-me apenas em completar os feitiços Absorver e Suprir Vitalidade. O que nos leva ao próximo assunto. Tive que pesquisar o desenvolvimento da minha força física também, mas não era especialista nessa parte. Levei o assunto à Nurina, que me assegurou que o meu corpo não tem nada de estranho, mas também ficou maravilhada com o quanto a minha força aumentou. As únicas pessoas que podem realmente ter uma ideia são os especialistas da escola de restauração. Essas pessoas pesquisaram tudo o que há para pesquisar sobre vitalidade e também conheciam corpos mortais. Nurina, porém, rejeitou a ideia de obter ajuda de qualquer um deles. Ela não gostava de Colette Marense, a chefe do departamento de restauração. Isso nos deixará com apenas uma pessoa em quem consigo pensar. Eu disse. Quem? Perguntou Nurina. O Augur. Se o colégio descobriu que você falou com o Augur sem permissão, Savos não vai deixar você sozinho. Não apenas isso, você terá que se aventurar no lixão sozinho, que é um lugar muito imprevisível. E supostamente você encontrou o Augur. Há uma pequena chance de que ele se preocupe com você. Diga-me algo que eu não sei. Não leve Julanar com você. A entrada para o monturo está marcada aqui. Nurina desenhou apressadamente um mapa em um papel e marcou o local para mim. Eu realmente sabia disso. Era o mesmo lugar do jogo. Bem no final do corredor oeste, sob um alçapão. Tudo bem. Eu irei hoje à noite. Espero que ele se interesse pelo que vou oferecer. Tio Feitiços de João. Número Misticismo. Mágica Controle Externo. Canal Absorver, Suprir, Dissipar, Drenar, Detecção, Energia, Matéria, Varredura, Identificar Força,
Telecinese, pegada bala de força Featherfall alma, chamuscar armadilha necromancia, reanimar fornecer mortos-vivos adivinhação, alarme clarividência tempo, acelerar controle de mágica interno, alma de fogo número alteração. Matéria, fardo, pena objeto, stone skin, flame skin luz, movido para alteração, luz de vela som, movido para alteração. Abafar criar jogar voz combinação, granada de luz número conjuração. Invocação de controle, comando, banir vinculado, não vinculado fornecimento dedra arma ligada, espada punhal machado de batalha arco lança ball armor, novo, escudo, novo, conjurar familiar, rato, gato, falcão, coruja, lobo conjurar mortos vivos, fantasma bunemão homem das brumas, novo. Conjurar Atronache, chama, normal, cavalo frost, normal, utilitário tempestade, normal, novo, conjure Drimora, novo, lutador, chulo, novo, arqueiro, chulo, novo, número destruição, chama, chamas raio de fogo, runa do fogo bola fogo manto de fogo, novo, choque, faíscas relâmpago, runa do relâmpago corrente de relâmpago. Capa relâmpago biscoito do trovão, novo, número ilusão. Mente, coragem, fúria calma, medo paralisar a hora de loucura, novo, vai, insinuar visão, visão noturna visão de longe, novo, cegueira número restauração. Vitalidade, cura drenar vitalidade absorva a vitalidade, novo, fornecimento de vitalidade, novo, ala. Ala inabalável ala de reflexão ala do quadrante sol, raios solares fogo do sol, runa do sol Oli Smith, aura do paladino sublinhando número poderes especiais, racial, Warcry, Buffalis, Scar inimigos, Standing Stone, Shadowstone, esconder-se nas sombras, Buff esgueirar-se, desfoque, buff de velocidade de combate, linhagem de sangue. Fogo de resistência sublinhando número 1, força implacável, Fus, força Ru, equilíbrio da, empurre Kiren Saga capítulo 69 o Augury de Dunline antes da meia-noite caminhei até aquele local no corredor oeste, preciso evitar os guardas oficiais da faculdade que patrulham o local quando entro no monturo. Depois da meia-noite, há um toque de recolher, então seria um problema se eu não chegasse rápido. Normalmente, Katatosker não teria nenhum problema em se esgueirar à noite, mas o colégio tem pouco ou nenhum lugar para se esconder no corredor, e correr chamaria atenção para mim. Suspirar. Esta faculdade absurdamente grande não tem nada a ver com o jogo. De qualquer forma, Nurina me disse que este é o lugar e minha intuição também está me dizendo isso. Usando o scan confirmei minha suspeita. Encontrei um alçapão atrás de algumas caixas que foram colocadas umas sobre as outras como uma parede. Além disso, alguém estava de pé ao lado dele. Esquisito. Algo está acontecendo. Eu me esgueirei silenciosamente e um membro dos guardas do colégio estava lá. Isso é mais estranho. Há um entendimento de que o Miden é acessível a todos a partir deste lugar, mesmo os guardas não vêm aqui oficialmente. Resolvi ir pelo caminho sem vergonha. Boa noite, senhor guarda. Cuidado se você abrir o caminho. O menino se virou com um susto. Ele era um bretão e um invocador nisso. O que você está fazendo aqui? Este lugar está fora dos limites. Eu estava escondendo minhas feições com um capuz para não ser reconhecido. Não se preocupe, por favor. Eu perguntei mais uma vez, educadamente. É isso. Você está vindo com... O Hug deu um soco no Mamer, bretão. Mova-se cadela. Saia do caminho. Droga. Agora a música está presa na minha cabeça. E só há uma maneira de se livrar de uma música que ficou presa na sua cabeça. E isso é... jogue. Eu só tenho... droga. Esqueci meu music player quando reencarnei. Suspirar. Estou com inveja daqueles sortudos que reencarnaram com seus telefones. Mutar. Autor, coloque em segundo plano. Desci para o Miden pelo alçapão. Havia uma escada embaixo dele que me levava diretamente a uma caverna de gelo. Estou feliz que uma coisa ainda é como jogo.
O Midem é o sistema de esgoto subterrâneo do colégio e pode ser acessado a partir do hall of maintenance, mas essa entrada é vigiada pela administração. Agora comecei a me mudar para esta caverna de gelo e parecia bastante divertido e aventureiro. Cheguei um minuto depois a um espaço feito de pedra. Agora realmente parecia que eu tinha entrado nos esgotos. Era escuro, ameno e fedorento. Assim como o caminho do rato. Ah! Os sentimentos. Como eu me importo de qualquer maneira. Eu lancei Stoneskin e Night Vision. O local ficou muito mais claro e comecei a sentir os movimentos ao meu redor. Escrever-se, eu odeio essas pragas. Vamos convocar algo para nos livrarmos deles. Eu evoquei os feitiços e lancei 7 vezes. Ao meu redor estavam 5 esqueletos negros com arcos e flechas, Buneman, e 2 esqueletos negros flutuando na metade superior evocando Frost Magic, Mistman. Os mortos-vivos não se incomodam com a escuridão, então eles trabalharão perfeitamente. Comecei a andar e formei meu esquadrão de mortos-vivos em formação ao meu redor. O Midem não era nada parecido com o jogo. Vi lugares que nunca tinha visto antes e quase me perdi várias vezes. A única coisa que me impediu disso foi o feitiço Clarividência. Ainda assim, é muito diferente do jogo. No jogo, pode mostrar ao jogador uma trilha curta até o marcador de missão mais próximo, mas as coisas são diferentes aqui. Clarividência é um feitiço que cai sob o aspecto de adivinhação. É complicado e difícil de controlar. É preciso uma forte vontade de clarividência, seja lá o que for. Normal a resposta não é visível a olho nu, então compreendê-la vem através dos sentimentos. Normalmente, a resposta pode ser direcional ou assumir muitas outras formas. Além disso, clarividência de algo que você não tem certeza é perigoso e pode levar a resultados catastróficos se alguém confiar demais em sua clarividência. Adivinhação como um conceito é obter informações sem meios materiais, o que é o oposto da detecção. E a clarividência em si é uma das formas mais puras de adivinhação, mas é difícil de controlar, quanto mais dominar. A adivinhação é um aspecto principal no misticismo. Na verdade, é o aspecto mais famoso do misticismo. A maioria das pessoas conhece os místicos como adivinhos e adivinhos. Muitos nórdicos são abençoados com esse talento que é muito invejável na minha opinião, mas raramente o usam para uma prática arcana real. Essas pessoas com esse talento são as que mais podem utilizar o misticismo. Meu talento está na parte de manipulação de energia, então não estou completamente irritado. De volta ao presente, meu uso da clarividência me colocou no caminho em direção ao Augur. Eu andei por lugares estranhos, mas tentei continuar mapeando o lugar na minha cabeça. Ao contrário de Ulfur, não sou tão ruim com direções. Tem aquela formação de ósseo que estava na parede. Uma crânio com 4 braços saindo de baixo e ossos dos dedos em forma de coroa ao redor. Eu fiquei na frente dele e respeitosamente disse, "Salve Hidra." Não sabe por quê? Parecia a coisa certa a fazer. Lembro-me do jogo que além deste ponto é o Midden Dark. O Midden Dark é um pouco mais assustador do que o Midden. Tem mortos-vivos vagando, grandes aranhas, coisas estranhas e todos os desejos do coração. Na verdade, eu odeio aranhas. Posso agir como um garotão o tempo todo, mas as Frostbite Spiders of Skyrim são ridiculamente grandes e assustadoras. Eu nunca tive medo deles no jogo, mas, na realidade, deixei meus mortos-vivos lidarem com eles. Lembro de alguns mods que substituíram as aranhas por muitas outras coisas para quem tem medo de aranha ter na tela. Eu não estava com tanto medo nem nada, mas aquelas aranhas na vida real são apenas algo que eu não quero tocar. De qualquer forma, lembro-me de alguns inimigos desagradáveis neste lugar. É por isso que estou usando algo com uma presença tênue como os mortos-vivos ao meu redor. Não quero lutar contra um miado-gelo ou qualquer coisa irritante. Finalmente, depois de uma hora de busca, a clarividência não está reagindo como antes. Acho que não estou longe. Olhando ao redor do local, vi uma caverna de gelo mais uma vez. Caminhar por ela me conectaria a outro corredor de pedra. Esta é a parte antes da sala do Augur, se não me engano.
Eu andei devagar e ordenei aos mortos-vivos que ficassem parados. Uma vez que vi uma porta, eu os bani. Toc toc, leave. Uma voz ecoou da porta. Era como se um fantasma estivesse falando. Uma voz simples que não tem emoções. Sir Augur, meu nome é João Dari, um aprendiz de misticismo e um empresário novato. Eu também sou um outro mundo. Olá. 1, 2, 3, entendeu? E que negócio um outro mundo tem aqui? Intercâmbio cultural. O que você procura são respostas. As respostas que você acha que irão ajudá-lo em seu caminho. Mas é tarde demais. Tio El já virou contra você. O que? Ele pode ler minha mente. Estou atrás de respostas e conhecimento. Sim, então espero me provar digno. Também o assunto é roda tio, se você já o conhece, nos poupará algum tempo. Mas primeiro preciso lhe contar uma história. O silêncio tomou conta da conversa por um tempo. Depois de alguns segundos a porta se abriu. Ainda persiste? Muito bem, pode entrar. Bem-vindo ao Miden. Eu sabia o que iria ver, então fui imediatamente e a porta se fechou atrás de mim. Gostei do que você fez com o lugar. O lugar era uma sala circular de pedra vazia, com um pequeno poço como mágica focus point com uma bola brilhante de luz no fluxo de energia. Seu sarcasmo não é apreciado. Quem me respondeu foi uma bola brilhante de energia. Este é o Augur, ou quem era conhecido como Augur de Nuline. Um bretão com forte talento mágico que se concentrava em obter poder em vez de controlá-lo até que um acidente o transformou em uma entidade incorpórea. Tenho muitas teorias, mas vou deixar a confirmação para ele. Então você é o Augur de Dunline. Eu sou o que você tem procurado. Mas o que você realmente procura é perigoso. Você pode ler minha mente. Eu posso. Vá em frente, por favor. Leia minhas memórias de 25 anos atrás. Supostamente é possível. O que você quer que eu veja? Qualquer coisa relacionada a você. Eu, Skirin, o colégio, dragões. Vou apenas sentar aqui e você aproveitar o show. Eu disse que sentei no chão encostado na parede. Receio que isso não funcione e pode levar muito tempo. Então, eu irei. Preciso de um guia. Ei. Besteira. Tio, não 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 não. Não quero isso de novo. Isso é ruim, 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 ruim. Eu odeio, 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 odeio isso. Estou em pânico, em pânico, em pânico, em pânico, em pânico, em pânico. Ei! Seu pedaço de polpa fluorescente. Eu disse para me mandar. Sua reação não foi calculada para ser tão severa. Devo me desculpar pela ação repentina. Mas normalmente, a maioria das pessoas consideraria isso uma experiência emocionante. Emocionante. Essa experiência me matou uma vez. Sim. Sim. Eu morri por causa disso uma vez. Eu coloquei aquele maldito fone de ouvido Goodiv VR na minha cabeça há mais de 15 anos e vejo o que aconteceu. Agora estou em um estranho espaço preto com fundo preto e uma sensação de movimento. Despertou todos os traumas. Não posso negar que isso é diferente, mas tenho a mesma sensação do Fludiv VR. Por favor, relaxe. Estamos viajando no túnel da memória, então levaria pouco tempo para chegar lá. Droga. Esse cara está gostando. Eu não sou. Lendo meu cérebro, hein? Tecnicamente estamos nisso. Então por que você está agindo por conta própria com toda a vontade? Simplesmente agir da melhor maneira para atingir seu objetivo. Você está falando como um robô agora. Não reconheço o termo. Mas isso é algo como um autômato? Sim. Uma máquina. Eu acho que é a maneira mais próxima de colocá-lo. Espero que. Você não é um humano. Lembro que o Augur do jogo estava registrado como Breton no sistema. Ser eu agora e ser o humano que eu era antes é diferente. Então, você perdeu parte de sua humanidade? Você não está ouvindo. Eu não sou mais um humano. Pense em mim como uma pessoa reencarnada como você afirma, mas em uma raça diferente que me alterou. Eu ainda não entendi. Quero dizer,
Eu pensei em você como uma pessoa que dominou sua alma com energia e o corpo astral não conseguiu acompanhar esse aumento até que causou o recipiente mortal ou o corpo físico não poder conter a deformação no corpo astral mesmo se desintegrou. Continue, HMMM. Não tenho certeza de como você fez isso depois, mas conseguiu selar o corpo astral e manter a alma ligada a ele de alguma forma. Mas você precisava de uma fonte de energia, então fixou residência no ponto de foco mágico não utilizado. Ponto. Nada mais. Isso é tudo que consegui com base no quanto pude pesquisar. Mas pelo que você disse sobre perder a humanidade, acho que é porque você perdeu o que os outros chamam de desejos da carne. Coisas como comer, beber ou humor significou menos pelo tempo e você atingiu esse estado mecânico de emoção. Acho que você colocou da maneira mais próxima possível. Seu entendimento veio principalmente de algumas notas que deixei para trás, pelo que vejo. Então estamos concordando em muitos termos. Então, isso significa que o corpo físico deve ser forte o suficiente para conter o corpo astral. O corpo astral é a casca da alma que contém toda a mágica, certo? Isso significa que a própria alma é uma forma superior de mágica. E a vitalidade é uma energia de natureza diferente, certo? Meu corpo experimentou um imenso aumento de poder ultimamente. Isso tem a ver com a vitalidade do troll que eu absorvi? Ainda não considerei você digno de responder às suas perguntas. Droga. Tudo o que preciso saber é: vou experimentar a mesma coisa que você? Você descobrirá em breve. Eu só não quero ser um computador miserável como uma bola de luz que vive nos esgotos. Chegamos na primeira lembrança. Vamos ver o que você quer me mostrar. Kiren Saga capítulo 70. Uma pergunta, um pedido, lugar interessante. Opa! Meu quarto de 2 décadas e meia atrás. Desordenado como sempre. Este é o dia em que joguei Skyrim pela primeira vez. Eu podia ver meu eu do passado sentado como um noob começando Skyrim pela primeira vez. A quantidade de conhecimento nesta memória é mais do que o esperado. Por favor, me dê tempo para processá-lo, rapaz, ó menino. Se você ficasse para trás agora, eu poderia ter que passar pela infância de novo, você sabe. Não é legal, Augur, não é legal. O processo está completo. Devo admitir. Eu não esperava isso. Ouça. Se estamos falando sobre o labirinto de novas pastas no meu PC, por favor, isso foi há muito tempo. Comecei a assistir online apenas depois de um curto período de tempo desta memória. Não entendo do que você está falando. Na verdade, eu estava esperando algo menos. Você não era a entidade onipotente onisciente há um tempo atrás? Existem limites até para mim quando se trata de adivinhação. Mas posso ler a partir de suas memórias agora. Espero que você não tenha nenhuma ideia estranha do Exterminador do Futuro com os filmes que assisti. Mais importante, o que é isso? Oh, isso é assim. Comecei a explicar o jogo para Augur. O eu da memória estava assistindo a primeira cena cortada do jogo que ocorre em Eugen. Eu me senti um pouco triste quando olhei para o passado. Naquela época, eu perdia muito tempo jogando e era um pouco fechado. Isso afetou meus relacionamentos e interações sociais por um longo tempo. Eu também não tinha amigos. Bem, graças à reencarnação, não tenho internet nem redes sociais, então tenho que me divertir e socializar da maneira normal para os humanos. Graças a isso, tive uma grande segunda chance na infância. De volta aos acontecimentos atuais, a bola de luz, também conhecida como Augur, estava observando e analisando tudo por conta própria, então não precisei explicar nada a ele. Afinal, estamos no meu cérebro. Será que no passado você vai continuar mudando tanto a aparência do personagem? Ah, sim, a criação do personagem normalmente leva algum tempo. Espere, 2 horas depois eu juro. Não me lembro de ter ficado tanto tempo criando meu primeiro personagem. Provavelmente é o nariz. Sempre o maldito nariz. Você sabia que as pessoas têm essa sensação estranha no nariz quando editam o nariz do personagem? Eu esqueci. Você é uma bola de luz afinal. Você nem tem nariz. 1 hora depois levando 3 horas para criar um personagem. Sim, soa como eu.
Agora, onde estávamos? Eugene é menor que a versão real dele. Espere até ver o Iter 1. Naquela época, a fazenda da minha família era maior do que ela. A magia é realmente simplificada e, como o colégio, excluiu o misticismo, movimento inteligente do jogo. Estúpido do colégio, este menu de efeitos é uma boa ideia, de fato, mas muito tempo. Começamos a entrar em uma discussão acalorada. O augur disse antes que ao perder sua carne, ele perdeu todo tipo de desejo mortal. Era claramente óbvio pela maneira como ele falava. Ele normalmente usa uma linguagem fluente para esconder sua falta de emoções e não assustar as pessoas. Na minha opinião, isso é um instinto de sobrevivência. Ele percebe que não deveria assustar as pessoas, caso contrário, isso o levaria à morte. O mesmo vale para seu desejo de existir e permanecer vivo sem corpo físico e selar seu corpo astral destruído, que também tornou seus desejos óbvios. Aliás, existir é ter um propósito. Há algo que ele busca, e é por isso que ele precisa existir. Talvez reunindo conhecimento ou tentando recriar um corpo mortal mais uma vez, ou talvez alcançar o Shin e se tornar uma existência divina. Não se pode apenas pensar em quantas possibilidades o augur pode estar atrás. Que pensamento lógico, saia da minha cabeça. E pare de falar como uma máquina. Cálculos provaram que você pode apreciá-lo dessa maneira. Isso é realmente cansativo. Após a primeira lembrança, passamos de um para o outro, e da minha antiga casa de família para o apartamento em Alexandria. Eu podia sentir os mesmos sentimentos do espaço da memória. E caramba! Não há nada como Alexandria no verão. A brisa do mar é incrível. Se você gosta tanto, recomendo visitar a área de Iliak Bayosum Mercedes-Lee. Você se tornou um cara falador, não é? Meu cérebro te afetou tanto assim. Tenho que admitir, me sinto orgulhoso. Vejo que você gostou de jogar o jogo mais de uma vez, alterando as coisas que você chama de mods. Mas o que exatamente é aquela coisa voando no jogo? Que? Oh. Tat. Thomas, o tanque motor. Isso não deveria ser um dragão. Bem, não há limite para a imaginação quando você é um modder, certo? Tio, isso levou algum tempo sangrento. Eu estava preocupado, mas o augur me disse que o fluxo do tempo em meu cérebro é muito mais rápido que o tempo real. O augur pediu muitas informações para coletar. Ele levou 2 dias inteligentes para reunir tudo o que queria. Eu realmente reclamo da falta desse conhecimento científico em suas memórias. De fato, existem muitas boas lembranças, mas elas precisarão de muitos anos de trabalho e análise de todas elas. Não estávamos aqui pelas informações sobre o jogo. Terminamos isso há muito tempo. Desculpe minha grosseria, mas fiquei maravilhado com o conhecimento sobrenatural que você carrega. Provou ser de um valor imensamente alto. Inestimável, eu diria. Se fosse um mortal tenho certeza que eu estaria tremendo de emoção e admiração. Sim. Exatamente o que eu precisava. Isso é seriamente assustador. Eu sabia porque os protagonistas dos romances não mostram suas origens em vidas passadas. Ainda assim, eu estupidamente tive que fazer isso. Na verdade, eu estava um pouco desesperada. Eu não sei o que está acontecendo com meu corpo e esta bola de luz azul está pegando leve na minha cabeça reunindo todos os tipos de dados. Por favor, não se assuste. Eu não estou procurando nenhum mal. Também pretendo retribuir o conhecimento que obtive com o que você precisa. Obrigado. Mas faça isso antes de passar do azul para o vermelho e começar a se chamar de Skynet. Por favor, me dê um segundo. Estaremos fora do túnel da memória em pouco tempo. Se você vai falar como uma máquina, diga com uma contagem regressiva. Tio, minha cabeça dói. Por que minha cabeça dói? O pedaço de fluorescente me levou a uma viagem de memória antes de me preparar. E meu corpo caiu antes de eu tomar uma boa posição. Agora, acho que é minha vez de responder as perguntas. Meu corpo. O corpo físico é perfeitamente saudável. O corpo astral, entretanto, é onde está o problema. Eu estou ouvindo. Imagine um copo feito de vidro e cheio de um líquido. A luz incide sobre a taça e dá uma imagem aos observadores.
A mesma teoria funciona para a relação entre a alma, o corpo astral e o corpo físico. Mas há poucas reviravoltas. Ok, a alma é o líquido que preenche a taça é o corpo astral que contém a alma, o corpo físico é a imagem refletida por ambos. O que você acha que pode acontecer se algum dos três experimentar uma mudança? O outro terá o mesmo troco? Não é muito preciso, mas geralmente sim. As mudanças variam em efeito e algumas podem não causar danos porque o efeito é fácil de lidar. Por exemplo, se um dano foi causado ao corpo físico, um feitiço de cura foi lançado para desfazê-lo. Como exatamente o feitiço sabe que essas células podem ser regeneradas? A resposta é bem simples. O corpo astral é o fantasma do corpo físico. Eles se assemelham na imagem. O feitiço simplesmente copia as informações do corpo astral e aplica a cura desta forma. E daí, se a ferida foi deixada sem geração ou cura, apareceria como uma cicatriz. Quero dizer, faria com que a mesma imagem aparecesse no corpo astral e fosse permanente. Isso é o que eu quis dizer com algumas reviravoltas. A imagem pode não afetar o objeto, mas o objeto afeta a imagem. No entanto, em nosso exemplo, ambos afetam um ao outro, pois isso não passou de um exemplo. Voltando ao assunto, e o meu caso? Seu caso e o meu estão próximos. Você já não deu um palpite. Meu corpo astral está sendo afetado pela mágica que absorvi. Não é muito preciso. A energia que você reúne pelo seu assim chamado cultivo está afetando sua alma. A alma tem muitos tipos diferentes de energias como a mágica, a vitalidade e a essência que você usa para gritar o tum. Cada ser tem esses diferentes tipos de energia e eles podem ser facilmente transmutados uns nos outros. Daí vem os aspectos da magia. Uma das regras é que as energias devem estar em harmonia umas com as outras. Se uma aumentou em uma taxa alarmante como sua mágica, as outras energias, especialmente a vitalidade, tentarão acompanhar. Eu me lembro. Quando os protagonistas dos romances de cultivo aumentaram sua energia muito rápido, eles tiveram que se isolar para estabilizar toda a energia que reuniram em seu dantian ou o que quer que seja. Exatamente. Seu mundo passado tem uma boa compreensão das energias, mas espere um segundo. No momento em que comecei a cultivar, a vitalidade não deveria acompanhar pelo menos um pouco a mágica. Aqui é onde as coisas começaram a sair do seu controle. Você sempre cultivou a mágica entre o céu e a terra, mas uma vez quebrou o hábito, um tempo. Eu normalmente cultivava meu próprio caminho e não mudava. Não. Houve uma vez. Naquela época. O santuário Elderglean, isso está certo. Você cultivou de uma fonte de mágica de alto grau. Você enriqueceu sua mágica a ponto de as outras energias em sua alma não terem a chance de acompanhar. Ao contrário de mim, que reunia mais líquido do que o meu copo poderia aguentar. Você coletou um líquido que seu copo pode quebrar de quão pesado é. Foda-me, não se assuste. Você pode se estabilizar com o tempo e pode curar seu dano astral. Entendo a seriedade, mas e o problema de vitalidade do Troll? Isso já é tão ruim. Eu ainda tenho que saber tudo. Problema? Você já não entendeu. Conseguiu o quê? Esta é a solução, não o problema. A vitalidade do Tron é uma vitalidade de alto grau. Não tão alta quanto a mágica do Elderglean, é claro, mas é uma das mais altas entre os vivos. Nenhuma criatura tem vitalidade como os Trolls. Então você está dizendo que eu deveria ir acorrentar alguns Trolls e arrastá-los para uma fonte de vitalidade? Você pode cuidar disso como achar melhor. Isso é realmente estranho. Quero dizer, fazer isso com Trolls pode ser considerado brutalidade animal, mas Trolls têm natureza e aparência malignas. Mesmo sua carne não é comestível e seu sangue pode ser usado para venenos. Seus crânios também são úteis para fins mágicos. Existe uma grande variedade de Trolls no mundo e alguns deles podem ser tão fortes quanto os gigantes. Eu não acho que seria considerado uma tortura se eu apenas fosse caçar Trolls e absorvesse sua vitalidade no processo. Ok. Vamos fazer isso. Então, para estabilizar a mágica, preciso cultivar a vitalidade de uma certa fonte. Isso aumentará meu poder físico e me tornará mais forte.
Mas e o vigor? Você olha para a vitalidade da perspectiva do jogo como a saúde ou o que você prefere chamar de HP. Esta é uma ideia que os criadores do jogo do seu mundo tiveram para dar ao jogo mais atributos. Mas, na realidade, isso é um pouco diferente. Pense em vitalidade como resistência e saúde. O funcionamento do Vitality é simples. Você perde vigor e sua resistência diminui até um ponto crítico em que sua saúde começa a ser afetada e, após a morte, a própria vitalidade desmorona. Então é assim. É lógico mesmo. Mas a poção de ciência do Tron não aumentou minha resistência daquela vez. Foi um buff temporário. A área de efeito foi o seu P. Obrigado. Não quero saber de você. Esse cara é realmente uma máquina sem emoção. Então, Sr. Augur, voltando à conversa sobre os três componentes de uma coisa mortal. Se alguém perdesse um membro, isso afetaria tanto o corpo físico quanto o corpo astral, mas a alma permaneceria intacta. Isso significa que para feridas antigas, se curamos o corpo astral, o corpo físico será curado de acordo com ele. Isso está correto. Ele vai regenerar membros e curar ferimentos antigos. Além disso, você pode adicionar ou alterar outras funções do corpo astral diretamente para causar um efeito no corpo físico, algo como atualizar seu corpo ou sua espécie. Não é o mesmo para vampiros e lobisomens. Correto. No caso do vampiro, você altera os componentes de vitalidade, mas isso pode ser facilmente manipulado por uma infecção de vampirismo. O mesmo vale para Oer criaturas. Eles são uma combinação de dois corpos astrais, droga, e esta conversa nos levará ao pedido que você queria, certo? O pedido: preciso desesperadamente da sua ajuda, e você sabe por quê. Na verdade, você precisa. Em circunstâncias normais eu não faria tal coisa se não tivesse nenhum benefício. Mas comecei a ver um benefício em ajudá-lo. E também, considere isso como um pagamento pelo imenso conhecimento do seu mundo que ganhei com suas memórias. Obrigado. Sua alma é realmente diferente dos mortais normais. Para começar, nem é preto, mas tem as mesmas propriedades gerais. Será muito mais fácil para mim fazer o próximo processo. Será exatamente como uma coisa com as criaturas Were. Eu tinha uma pergunta e um pedido quando cheguei a este lugar. A pergunta é sobre a minha condição física. Mas o pedido é sobre algo diferente. Eu estava preocupado. Se uma entidade pequena como o Augur pode ler minha mente e saber sobre minha verdade, o que as entidades maiores farão? Apenas pense nisso. Se um príncipe dédrico como Hermaeus Mora, aquele conhecido como o demônio do conhecimento, que o herói do jogo encontrou muitas vezes, o que tal entidade fará para obter todo o conhecimento sobre um mundo diferente da minha cabeça? E quanto a Molag Bal, Meirunes Dagon ou mesmo Boiar, eles cobiçariam tal conhecimento. Muito pior, se eles conseguirem encontrar uma maneira de viajar para a Terra, como podem ser as consequências? Não posso arriscar um encontro com nenhum deles tão cedo. Seus medos são um pouco demais. Não acho que seu mundo passado seja algo para se preocupar. Eu mesmo não entendo como você chegou aqui. O que você tem que se preocupar é outra coisa. O que é aquilo? Seu conhecimento. Esses fatos simples que você aprendeu naquela escola e esses documentários incríveis que você assistiu. Você percebe quantas teorias eles desmascaram neste mundo. Você sabia que o conhecimento que você vê simples é uma forma de ver o mundo de uma perspectiva completamente diferente? Até mesmo a verdade sobretada, espíritos originais, e como eles se tornaram a Edra, Dedra e Magnagi como sabemos. Também a verdade sobre o Sol e as estrelas. Se alguém for descoberto sobre essa informação, isso os levará a temê-lo ou cobiçá-la. Em relação à reação, não vai acabar bem para você, acho que entendo isso. Então você será capaz de impedir que os seres fortes vejam na minha cabeça. Bloqueá-los é imprudente. Se você quiser ter certeza de que algo não pode ser roubado, esconda onde menos esperam. Não o coloque em um cofre que possa ser facilmente destrancado. Delvin disse isso. Farei com que suas memórias pareçam normais e as esconderei sobre outras memórias. Em troca,
Quero que você me ajude com algumas informações do mundo exterior. Também cuidarei para que seu crescimento e desenvolvimento sejam monitorados sem perigo de sofrer outro dano astral ou qualquer efeito colateral de cultivo. Oh, obrigado. Mas como você vai fazer isso se não pode sair daqui? Eu desenvolvi uma ideia, mas ela precisa de alguém de mente aberta para experimentá-la, e isso é, com os aspectos de alma, adivinhação e detecção. Criei um feitiço poderoso conhecido como projeção astral. De repente, uma pequena bola de luz saiu da grande Augur e flutuou ao lado dela. Oh, olhe para ele. Se parece com seu pai. Esta é apenas uma experiência fora do corpo. Sim, eu me lembro de ter lido sobre isso em alguns romances. Esta é uma extensão do meu corpo astral, que se fundirá com o seu corpo astral. Você disse algo sobre resolvê-lo como as criaturas Sueri. Você está dizendo que está me tornando um Oerelgur? Essa extensão se fundirá com seu corpo astral e ocultará suas memórias criando uma fachada falsa acima delas. Isso também evitará que os príncipes dédricos saibam que você está se aliando aos inimigos deles, ao contrário daquele jogo irreal que você jogou. Se você foi boiar depois de ser um agente de Molag Bal, você não ganhará o favor dela. Por último, o benefício será aplicar parte do conhecimento do jogo que ganhei de você para monitorar seu crescimento. Eu entendo os dois primeiros, mas como você fará o último? Fácil. Deixe-me fundir minha extensão astral com você e você verá. Mutar. A bola de luz menor disparou em mim e não senti nenhuma carga. Tudo está completo. Mostrando seu status, nome, João Dari Joio Firimana e raça, humana, Nord, idade, 15 nível, 17 atributos, saúde, 140 resistência, 100 mágica, 520 magia, mais misticismo mais alterações mais conjunção mais destruição mais ilusão mais restauro mais poderes mais efeito ativo, dano astral. 19%. Isso é. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.